A paz do Senhor Jesus, irmão, irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal Promessa Santana. Eu quero convidar você a uma jornada muito especial. Todas as quartas-feiras, às 20h30, eu quero convidar você a agendar aí no seu dia, no meio da sua semana, esse momento, esse encontro com a Palavra de Deus. Nossa jornada vai ser uma jornada pela redenção. Eu quero explicar a você como que funciona o processo de salvação. Doutrinas fundamentais para a nossa fé, doutrinas que explicam como que o homem é salvo, como que Deus salva o homem. Eu tenho certeza que tem muita gente que, apesar de ter uma fé honesta, de estar na igreja há muitos anos, não entende direito a própria fé, não entende direito o Evangelho, não entende direito, por exemplo, por que é que Jesus teve que nascer. Ou, para que Deus pudesse perdoar a humanidade, por que é que Deus teve que enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário? São perguntas que muitas vezes nos parecem óbvias, mas tem muita gente que não sabe as respostas, não sabe por quê. Crê, mas não consegue explicar por quê. Nós vamos entender e tentar aqui responder e explicar temas como justificação, propiciação, expiação, adoção, todos esses temas, esses conceitos que a palavra de Deus traz a nós, nos revela nas Sagradas Escrituras, todos esses temas nós vamos passar por eles e eu quero explicar a você aqui durante todas as quartas-feiras, da qual nós teremos esse momento, esse encontro. E hoje eu quero começar falando de um tema que é muito relevante, muito importante. Antes de nós chegarmos lá na cruz, nós temos um longo caminho a percorrer. Para que nós possamos entender a cruz de Cristo, nós precisamos voltar ao início de tudo. Se nós não voltarmos ao início de tudo, se nós não entendermos conceitos como a doutrina de Deus, se nós não entendermos conceitos como a doutrina do homem, nós dificilmente conseguiremos entender a cruz de Cristo. Nós vamos falar sobre a doutrina do pecado, sobre todas essas coisas, para que nós possamos chegar ao ápice da redenção que acontece na cruz do Calvário em Cristo Jesus. E nós vamos então retornar ao início, onde toda essa história começa. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 31. Nós vamos estar falando hoje sobre o paraíso, a criação, o Criador e o homem criado por Deus. Gênesis 1, 31 diz assim: Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. E viu que era muito bom. Esse é o relato das Escrituras. Muito bem. A palavra de Deus afirma que Deus é o autor da criação. Deus foi quem criou todas as coisas, desde galáxias até a mais pequena flor. Deus criou tudo que você consegue ver e tudo aquilo que você não consegue ver. Deus criou todas as coisas, Ele é o autor da criação. Ele é aquele que idealizou e criou, trouxe à existência tudo aquilo que Ele idealizou pelo poder da sua palavra. Deus fez tudo isso. E a pergunta é, por que é que Deus fez tudo o que fez? Por que que Deus resolveu criar? A Bíblia diz que Deus sempre existiu. Deus é eterno em seu ser. Nunca existiu um tempo, um momento ou uma situação onde Deus não existisse. Deus sempre existiu. Antes de tudo existir, Deus era. E por que que Deus fez tudo o que fez? Deus fez tudo o que fez não porque Ele estava entediado, não porque Ele estava sem ter o que fazer. Deus criou tudo o que criou, Ele criou porque é da natureza de Deus Ele ser um ser criador. Deus é criador por excelência,
faz parte dos seus atributos, faz parte de quem Deus é. Deus cria. Deus não criou porque ele estava entediado, Deus não criou porque ele sentia falta de amor. Deus nunca sentiu falta de nada. Deus é autoexistente. O Pai ama o Filho ama o Espírito ama o Pai e assim sucessivamente. Deus é uma comunidade perfeita de 3 pessoas, coiguais. Ele sempre foi autossuficiente. Deus não criou todas as coisas, não criou tudo que existe, porque ele tinha carência e necessidade, por exemplo, de adoração. O Pai adora o Filho adora o Pai adora o Espírito adora o Filho. E assim acontece em toda circunstância no ser de Deus. Deus então criou tudo o que criou, porque é da sua natureza ser um Deus criador. Em segundo lugar, tudo que Deus fez também para a sua glória, para o seu louvor, para o louvor do nome dele, para a glória do nome dele. Não que Deus precisasse de coisas, de algo, de criaturas para ser adorado. O Pai adora o Filho adora o Pai adora o Espírito adora o Filho. Deus não tem necessidade de nada. Então por que ele criou para a sua glória? Porque ele é digno de receber glória de tudo e em tudo aquilo que ele faz. Por que glória não pode ser algo que pode ser dado a outro? Por que a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém? Porque ninguém mais é digno de receber glória a não ser o próprio Deus. Só Deus é digno de ser glorificado. A glória pertence a Deus e a Deus somente. A glória é algo que pertence somente à divindade. Por isso, Deus é digno de honras e glória. E tudo aquilo que Ele fez com um propósito de que todas essas coisas voltassem para Ele em glória e louvor ao nome dEle, de quem Ele é. Portanto, você foi feito para a glória de Deus. Os céus e a terra foram criados pelo poder de Deus para a glória do seu nome. As estrelas, as galáxias, os buracos negros, tudo que existe no firmamento, tudo que existe no espaço, o infinito, todas as coisas foram criadas para a glória e louvor de Deus. As borboletas, os elefantes, as jubartes, as aves, os bichos, as plantas, todos os reinos foram criados para a glória e louvor do nome de Deus e de quem Deus é. Uma coisa maravilhosa e interessante no capítulo 1 de Gênesis é que fala da criação de todas as coisas. E eu quero destacar aqui 2 coisas importantes. O capítulo 1 deixa muito claro Deus criando céus e terra. Ele criando a criação, a natureza. E fala também, de forma muito específica, de Deus criando seres humanos, homens. Quando Deus cria o homem, Ele faz uma distinção do homem e do resto da criação. Quando Deus vai criar todas as coisas, quando Ele vai criar, trazer à existência a criação, Ele diz, haja, e as coisas surgem, as coisas aparecem. Quando Ele vai criar o homem, Ele forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas. Mas existe uma frase muito importante que Ele fala antes de Deus dar vida ao homem, antes dele fazer o homem. Deus olha para Deus e diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que isso significa? Isso não significa que Deus tenha 2 olhos, 2 bocas, 2 orelhas. Não, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Não está falando da forma humana, não está falando do aspecto físico de Deus. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a Bíblia está dizendo que Deus compartilhou conosco atributos que somente Ele tem.
Deus existe, Deus tem atributos que são compartilháveis e atributos que não são compartilháveis. Atributos de Deus que não são compartilháveis são os atributos que o identificam como divino, como Deus. Por exemplo, só Deus é eterno, só Deus é onisciente, só Deus é onipotente. Esses atributos Deus não transmitiu a nenhuma criatura, porque pertencem ao ser de Deus, pertencem à divindade. Agora, existem atributos que Deus compartilhou conosco. Por exemplo, santidade, amor, justiça, bondade, razão, liberdade, volição. Todos esses atributos, eles são compartilháveis. Deus tem e Deus compartilhou com o ser humano. É isso que quer dizer a palavra de Deus quando ela diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou perfeitos, santos, ilibados. Eles não tinham nenhum traço de maldade, nenhum traço de pecado. Eram totalmente inclinados a Deus, inclinados ao bem. Eles eram absolutamente resistíveis ao mal. Eles não tinham nenhum traço de maldade, de pecado ou de imperfeição. Deus os criou perfeitos, santos, justos, bons, perfeitos em tudo. Em Gênesis 1:31, um texto que nós lemos, diz exatamente isso. Quando Deus olha para a criação, Ele mesmo declara: e viu Deus que tudo era muito bom, inclusive o homem, perfeito, santo, reto, justo em absolutamente tudo na sua vida. E tudo isso que Deus fez, criação e os homens, fez para a glória dele, para o louvor do nome dele, para que nós o adorássemos e o glorificássemos com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos. Tudo em nós foi feito com o objetivo de que Deus fosse adorado e glorificado. Foi esse o propósito pela qual Deus nos fez e foi assim que Deus nos criou. Agora um detalhe importante. Deus, quando faz o homem, quando cria o homem, Ele cria o homem 100% perfeito, santo, justo e bom, 100% de tudo. Em termos de proporcionalidade, nós recebemos 100% daquilo que tínhamos capacidade. É óbvio que a Bíblia não diz que Deus está fazendo, quando Ele cria o homem, Ele está fazendo deusezinhos. Não. Perceba que o texto diz que Deus nos fez a imagem e sua semelhança. Nós somos semelhança e imagem de Deus, somos criados assim. Perceba que a Bíblia não diz que nós fomos feitos idênticos a Deus. Não. Você é semelhante ao seu pai. Você pode ser semelhante à sua mãe, mas você não é idêntico ao seu pai, nem idêntico à sua mãe. Deus nos fez semelhantes a Ele e para a glória e louvor do nome dEle, para quem Ele é. Queridos irmãos e irmãs, a reflexão que eu quero fazer com você nessa noite, nesse nosso primeiro encontro, é exatamente sobre isso. Deus fez Adão e Eva perfeitos. E redenção fala exatamente disso. Todos nós experimentamos em nossa própria vida, todos nós, no nosso próprio dia a dia, temos a prova e a evidência de que esse estado de perfeição não é mais uma realidade em nós. Nós precisamos de redenção porque nós não somos perfeitos. Nós precisamos de redenção porque nós não somos mais nem sombra deste homem e desta mulher que Deus fez na criação. Nós precisamos ser redimidos do nosso estado atual. Nós precisamos de redenção porque não somos os pais que Deus idealizou. Nós precisamos de redenção porque nós não somos o esposo ou a esposa que Deus idealizou que nós fôssemos. Nós precisamos de redenção porque nós não somos e nós não trabalhamos mais para a glória de Deus.
porque nós não glorificamos mais a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Nós precisamos de redenção em todas as áreas da nossa vida. Tudo em nós precisa voltar, precisa ser redimido, precisa ser resgatado para que Deus seja novamente glorificado em plenitude e em totalidade em nossa vida. Essa é a nossa jornada, é sobre isso que nós queremos falar. Mas o primeiro ponto, e ponto importante, é que Deus nos criou de forma perfeita, em um mundo perfeito. E Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo santo de restaurar todas as coisas, de redimir todas as coisas. Ele tem um plano extraordinário de resgate, de restauração, para que o mundo seja restaurado, para que a sua vida seja restaurada, para que seu casamento seja restaurado, para que a sua comunhão com o próprio Deus, que não é mais perfeita, que não é mais constante, que não é mais plena, ela possa ser restaurada. Deus nos criou de uma forma gloriosa, de uma forma extraordinária, para que o glorificássemos em comunhão com Ele, na leitura da sua palavra, para que tivéssemos prazer na sua companhia. A Bíblia diz que naquele jardim, no jardim do Éden, onde Deus colocou o homem, Deus vinha todos os dias ter um encontro com o homem. Nós não temos mais um encontro com Deus todos os dias, e o propósito de Deus é que nós sejamos restaurados, é que você seja redimido, e que você não viva mais um momento, uma tarde com Deus, mas que você viva para sempre com Ele. Lá em Apocalipse nós temos uma promessa extraordinária de Deus, de que quando a nova Jerusalém descer dos céus, Deus estará no meio do seu povo, o próprio Deus habitará conosco. Este é o processo e esta é a promessa e esta é a vontade de Deus de que sejamos restaurados. Mas isso aqui é muito importante. É daqui que eu quero convidar você para que nós possamos caminhar e andar. Deus criou o mundo perfeito. Deus criou homem e mulher perfeitos para a glória e para o louvor dele. E Ele não desistiu disso. O plano de Deus não deu errado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não tem plano B. Deus não mudou de ideia. Deus não foi pego de surpresa com aquilo que aconteceu. Tudo no fim vai se voltar para a glória, louvor do nome santo de Deus e de quem Ele é. Tudo no fim glorificará a Deus. Tudo no fim será para a glória de Deus. Tudo aquilo que Deus intentou, Ele fará. E tudo será para a glória e louvor do nome dEle. Quero convidar você para permanecer conosco, para que na próxima quarta-feira você venha continuar nessa caminhada. E nós vamos responder uma pergunta aqui na próxima semana. Por que Deus colocou uma árvore no meio do jardim, no meio do paraíso? Por quê? Já se perguntou por quê? É sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre o porquê daquela ordem que Deus dá ao homem. Por que Deus coloca uma árvore ali no meio do jardim do Éden? Eu quero convidar você nesse momento em oração, para que Deus possa abençoar a sua vida, para que essa palavra fique no seu coração, para que Deus coloque no seu coração a certeza de que Ele tem o propósito, o projeto de restaurar todas as coisas. E nós vamos ver como Ele faz isso ao longo dessa série, em nome de Jesus. O que na sua vida precisa ser restaurado? O que na sua vida precisa ser redimido? Quero convidar você a orar comigo. Quero convidar você a colocar isso diante de Deus em oração, em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Pai que estás nos céus, honras e glórias seja dada a Ti, Senhor, e ao Teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor para todo sempre. Pai querido, nós somos feitos para a Sua glória. Tudo que o Senhor fez para o Teu louvor, para a Tua honra, porque não existe outro Deus, outro Senhor que vai além de Ti. Ó Deus, mas nós confessamos que nós não conseguimos mais ser assim.
Nós confessamos, meu Deus, que temos dificuldades, que pecamos, que somos limitados. Senhor, nós confessamos, meu Deus, que nós não conseguimos mais viver na plenitude para a glória e louvor do Teu nome. Mas nós queremos apresentar a Ti, Senhor, a nossa vida. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor, as nossas dificuldades. Queremos apresentar a Ti, Senhor, a nossa vida para que o Senhor possa redimi-la. Eu apresento a Ti, Senhor, então, nesse momento, a minha vida. Eu apresento a Ti, Senhor, nesse momento, a vida dos meus irmãos e irmãs. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, esse casamento, meu Deus, desse irmão, dessa irmã, que precisa ser restaurado, que precisa ser redimido. Ele foi feito para a glória do Teu nome, foi feito para o Teu louvor, para a exaltação de quem o Senhor é, e a alegria, meu Deus, desse casal. Deus Santo, eu quero pedir a Ti, Senhor, pela fé desse irmão e dessa irmã, ó Deus, pela comunhão, para que possa ser restaurada a comunhão contigo, para que o Senhor possa redimir, ó Deus, desse estado de frieza espiritual. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Aviva, meu Deus, a Tua obra no meio dos anos. Deus Santo, nos ajude nessa caminhada. Que o Senhor venha, meu Pai, salvar vidas. Que o Senhor venha, meu Deus, levantar, meu Deus, aqueles que estão caídos. Que o Senhor venha, meu Deus, reavivar, meu Deus, aqueles da qual o Senhor estão desanimados, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha trazer e lançar luz, meu Deus, sobre Tua palavra, sobre cada coração, em nome de Jesus, que seja para a glória e louvor do Teu nome santo. Amém e amém. Querido irmão e irmã, que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida de forma poderosa. Próxima quarta-feira, às 20h30, nós estaremos aqui para a glória e honra do nome do nosso Deus. Quero convidar você, que ainda não está inscrito no nosso canal, a se inscrever, a você a curtir também o nosso canal e a compartilhar esse vídeo para que a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos, Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima semana. Amém. Aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar.
render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte, o sofrer